Olá pessoal, este é o Elo Tricolor. Eu sou Otávio Freitas. E eu sou o Rodrigo Carvalho. Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a fundação do São Paulo, né, Otávio? Exatamente. Otávio, primeira coisa, tem polêmica nisso daí ou não? Tem muita polêmica. Como sempre, né? Como sempre. Aqui em casa já teve polêmica em relação a isso, né? Já teve polêmica. Saber quando é que São Paulo efetivamente nasce, né? Mas a polêmica, eu vou confessar uma coisa aqui no ar, o pessoal tá aí ouvindo, foi de zoeira, tá? Eu peguei no seu pé à toa, viu, gente? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí com você. Otávio, conte aí pra gente, né, a fonte que você utilizou para fazer, né, esse roteiro. O Otávio é o nosso roteirista-chefe aqui. E conta aí pra gente qual fonte que você usou, o que você buscou aí. Eu vou meio que na memória mesmo por aqui. E vamos lá, me fala aí, meu filho. Então, o que acontece? Eu peguei muitas coisas desse livro aqui, que conta muito sobre a história do futebol paulistano, conta também sobre a origem do São Paulo, do próprio Corinthians, do Palmeiras, do chamado Trio de Ferro de São Paulo. Esse aqui é um livro do João Paulo França, chamado Cego é aquele que só vê a bola, que é inclusive uma frase do Nelson Rodrigues. Eu busquei muito também no Estatuto Social de São Paulo, que tem várias informações, né, de como ele foi criado, né, de inclusive suas diretrizes e tal. E também busquei muito, até no próprio site de São Paulo, historiadores que gostam e cobrem o São Paulo. E basicamente essa foi minhas fontes para fazer isso. Muito bom. Eu queria dizer que ele estudou muito, porque eu estava aqui em casa acompanhando, né? E vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa história aí. Como é que começa essa história, Otávio? Conta aí um pouquinho pra gente. Então, essa história começa, na verdade, com o próprio surgimento do futebol, né? O futebol surge e ele vem principalmente para São Paulo, certo? Só que como... Peraí, uma indicação, inclusive, de como o futebol surge, né, cara? Tem uma série Netflix que eu... English Game, cara. Essa série conta o surgimento do futebol, né? Lá na Inglaterra, no Reino Unido e tal. E, cara, imperdível. Anota aí, hein? English Game. Muito bom, E essa série, inclusive, ela traz muitos temas, né? Que, inclusive, são tratados aqui no Brasil de forma um pouco mais tardia, né? Mas elas são tratadas de forma muito séria, né? Sim. O futebol, ele começou sendo praticado basicamente em algumas chacras, em alguns locais mais afastados do centro urbano, por trabalhadores, né? Sim, e até o governo tentou fazer isso, né? Tentou mesmo, né, fazer com que isso não acontecesse na cidade, né? Tinha uma noção disso, né? Tinha um certo preconceito, né? Pronto, falou tudo, um certo preconceito. E que engraçado que no Reino Unido, onde surge, também enrolava um pouco disso, né? Desse preconceito, né, de surgimento. Mas vamos lá, continua, por favor. Continuando. E como ele é um esporte muito agregador, né, um esporte que se popularizou muito rápido, né, o governo ele parou de tentar proibir e tentou começar a criar locais específicos para que acontecesse, né, de forma mais regulamentada essa prática desse esporte. Né? Certo. E, inclusive, né, depois desse imbróglio todo, em 1902, é uma parceria mais ou menos entre estudantes da Mackenzie, imigrantes, italianos, ingleses, eles começam o Campeonato Paulista em 1902, ainda de forma muito amadora. Sim, então é interessante a gente contextualizar isso na história, né, porque não é só futebol, né, cara, é aquilo que a gente estava falando. Porque a chegada dos imigrantes italianos para trabalhar no café, né, porque se a gente for pensar assim, em 1888... a gente tem a abolição da escravidão no Brasil e desde meados do século XIX o governo brasileiro tinha estimulado, né, a chegada de imigrantes aí da Itália, da Europa em geral, mas principalmente imigrantes italianos para trabalhar no café. E na Europa o futebol já era um esporte que estava se popularizando, né, Otávio? Então eu acho que a presença desses imigrantes, né, o fato da gente ter uma economia cafeeira que estava assim... ainda em ascensão, precisava de muita mão de obra, contribuiu muito para que o futebol se tornasse tão popular aqui no Brasil, especificamente em São Paulo, que é onde aconteceu o ciclo do café. Então, não é só futebol, né, cara? A gente fala muito disso sempre, não é só futebol. Mas, por favor, continue aí, que eu tô, né? Exatamente, isso que você falou é muito interessante, porque certo ponto da história...
as próprias fábricas, elas começam a fazer campeonatos próprios, né? De fábrica contra fábrica, aí começaram a patrocinar para os primeiros patrocínios. Só que com a criação, né, do Campeonato Paulista, em 1902, o que acontece? A galera que jogava o Campeonato Paulista era a galera que tinha mais poder aquisitivo. Por quê? Porque essa época é pré-profissionalização do futebol, correto? Então, é a galera que tinha o poder aquisitivo jogava o Campeonato Paulista e a galera que não tinha poder aquisitivo começou o futebol de várzea. Que jogava em campos mais afastados, né? E essa expressão futebol de várzea tem muito a ver, muita gente não sabe, né, cara? E aí eu vou trazer um pouco dessa história aí, porque eu acho muito interessante. Porque assim, lógico, todo mundo sabe que o futebol, né, para ser jogado, tem que ser numa área mais plana. Né? Então, futebol de várzea, porque na beira do rio, em geral, você tinha uma área ali mais plana, que é a várzea do rio, né, na beira do rio, onde o pessoal que não tinha grana, né, para jogar futebol, né, nos gramados das universidades, das escolas e tal, ia para lá. E essa expressão ficou até hoje, e o futebol de várzea até hoje é muito importante, porque é muito popular. É importante porque contribui para o nascimento de muitos craques. A molecada que não tem grana, aliás, molecada que não tem grana no Brasil, até quem tem grana, quem não tem, né, durante muito tempo, jogava futebol nesses campinhos de bairro. Né? Quem nunca, né? Eu, por exemplo, aqui na nossa cidade aqui, eu vivia jogando futebol nesses campinhos de bairro. Então, isso ajudava muito o futebol brasileiro a se desenvolver, porque quanto mais praticado, mais desenvolvido fica o esporte. E como é que você vai praticar tanto se você não tem esses espaços populares, né? Exatamente. Então, muito bacana esse nascimento aí do futebol de várzea. E aí? Então, e apesar de eu ter falado de que só os jogadores, né, que participavam do Campeonato Paulista era uma galera com um poder aquisitivo um pouco maior, o que aconteceu? O público em si, ele nunca desistiu de participar do futebol. O povo nunca desistiu de participar do futebol. Sim. O senhor é de um tempo... eu, por exemplo, comecei a acompanhar o futebol em 2013, 2014. Eu nasci já não existindo o setor geral no Maracanã, por exemplo. Sim. Certo? Sim. E chamavam muito desses setores, né? Setor geral do Maracanã, o geral do Mineirão, a geral do Morumbi. Sim. E o que eram esses setores, né? Como surgiu o nome disso? Esse nome surge nessa época, né? Depois de 1902, na década de 1900. Com que intuito? É mais ou menos onde o povo, que não tinha poder aquisitivo para comprar os ingressos, para ver o jogo, é onde o povo se concentrava. É onde a galera com menor poder aquisitivo se juntava, né? Nem que seja pendurado num poste, agarrado na arquibancada, de todo jeito a galera se juntava e esse foi chamado de setor geral. E misturavam torcidas, cara. É engraçado isso. É geral porque misturavam. Não tinha... Né, o cara queria assistir o futebol e assim, a geral do Maracanã, cara, eu ainda peguei aí, né, boa parte disso daí e via muito isso nos jogos que eram televisionados e tal, né, a gente via muitas imagens assim, interessantíssimas, os caras se vestiam ali, ainda tem isso hoje, o cara que se veste ali de um personagem para ir assistir o futebol, mas a gente tinha muito desses personagens assim, históricos, sabe? Era muito bacana ver a geral, cara, muito massa. E fica aqui já uma primeira reflexão, né, cara? Que eu acho que o São Paulo acertou muito no ano 2023, que foi de reduzir custo de entrada, cara, porque quem faz futebol, quem faz o futebol é esse pessoal. Essa galera que vai porque curte mesmo futebol, a gente falou muito sobre isso esse ano, né? Porque assim, cara, tem um pessoal que vai pro futebol quando tem uma final e tudo, e aí tem time que durante a final coloca o valor lá em cima, e eu acho uma grande maldade, porque o cara que acompanhou o time o campeonato inteiro ali, tava ali torcendo no dia ruim, no dia bom, chega na final esse cara não consegue comprar o ingresso, porque, né, por uma questão de mercado, e lógico que a gente tem que pensar no mercado sim, né, ninguém vive de brisa, mas a gente tinha que ter um pouco mais de respeito com essa galera que está sempre junto com o time, sabe? Também acho. Então, me faz pensar muito sobre isso, eu acho que a geral também tinha um pouco disso, sabe?
porra, eu vou assistir o jogo do meu time em todos os momentos, inclusive na final, você entendeu? Então não é um negócio que é só pra galera que tem grana. Exatamente. Né? E falando um pouco também sobre onde era praticado o Campeonato Paulista, né, de 1902, ele era jogado principalmente em 2 estádios, né? Que é a Chácara da Floresta, que vai ser importante mais pra frente na história, e o Parque Antártica, que posteriormente o Palmeiras comprou o Parque Antártica e começou a mandar seus jogos lá. E aí a gente chega em 1930, né? Que é o nascimento oficial do nosso querido São Paulo Futebol Clube. Exatamente. Né? E esse nascimento vem da junção de 2 times, né, importantes ali já no cenário, né? E que, aliás, é importante a gente frisar uma coisa que eu sempre falo com quem vem zoar o nosso time, às vezes, né? Que eu, como professor, um abraço aí para os meus alunos, minhas alunas aí, a gente ouve muito, né, cara? Porque a gente brinca muito com essa questão de futebol. E eu sempre falo isso, falo, gente, vocês estão contando campeonatos aí, que eu acho que é um debate para um outro vídeo importante. Vocês estão contando campeonatos aí que não existem, hein? E o São Paulo, que é um time muito jovem, porque nasce em 1930. É o mais novo entre os 12 grandes. Então, é o mais novo entre os grandes, né? Considerados aí os grandes do Brasil. E tem a quantidade de títulos que São Paulo tem, principalmente títulos internacionais, que eu sou obrigado aqui a reforçar. Mas é isso, em 1930, da junção de 2 times, quais eram os times mesmo, Otavão? É o Paulistano e a Associação Atlética das Palmeiras, Exato. Que não é o Palmeiras. Pelo amor de Deus, não confunde isso aí não, gente, né? É das Palmeiras, das tá? Palmeiras. Por favor. E aí, da junção desses 2 times, nasce o que a gente chama hoje de São Paulo Futebol Clube. Exatamente. Né? Eu gosto muito de ver o escudo do São Paulo, né? Você vê que o escudo do São Paulo é um dos poucos escudos assim de times brasileiros que mudou muito pouco, né, Otávio? Mudou muito pouco. É um dos únicos que fica no meio. No meio, é verdade. Porque, se eu não me engano, a Associação Atlética das Palmeiras era um escudo que ficava no meio. Era o único que ficava. Aí juntou as cores do paulistano e, se eu não me engano, onde ficava o escudo, que é aqui no centro. Sim. Porque eu acho que nenhum outro time no mundo tem um escudo no centro, assim. Acho que o Sampdoria. Será? Eu não lembro. Na Itália. E o Brasil em 2002. É verdade. É verdade. Mas assim, mudou muito pouco, né? A gente vê, por exemplo, uma coisa que acontecia ainda lá no famoso São Paulo da Floresta, né? Pessoal, por que do São Paulo da Floresta, Otavão? Então, como é que é essa história aí? Eu tô atravessando aqui. Falando sobre São Paulo da Floresta. O São Paulo da Floresta, na verdade, o que acontecia? Em 1930, o São Paulo nasceu e ele mandava os seus jogos na Chácara da Floresta, que era um estádio muito importante no cenário paulista, cabia 15 mil pessoas, e ele ficou conhecido dessa forma, como São Paulo da Floresta, mas nunca foram 2 clubes diferentes. O São Paulo e o São Paulo da Floresta sempre foram os mesmos clubes. É igual hoje você falar assim, o São Paulo do Morumbi. Na verdade é isso. Mas o escudo, sabe o que eu acho interessante, assim, que muda? Porque antes, o SPFC tinha um pontinho depois de cada letra. Né? Olha o nível do detalhe que os caras chegam aqui. Muito doido. Mas eu acho isso fantástico. Eu tenho uma camisa retrô. Inclusive, a gente depois vai fazer um especial falando das camisas. Anota isso aí, hein, cara, que a gente tem que falar. E eu gosto muito desses detalhes, assim, mas se você for pegar a evolução do escudo de São Paulo, eu acho que mudou muito pouco. Você pegar também a evolução, né, das camisas do São Paulo também mudou muito pouco. O São Paulo é um time que tem um estatuto que acaba enrijecendo um pouco isso. Lógico que a gente sai um pouco dessa lógica quando vai para a camisa 3, que é sempre uma camisa comemorativa, e eu adoro essas camisas, né? Porque a gente sempre sai um pouquinho, né, do clássico. Lógico que eu adoro o clássico, eu adoro essa camisa listrada, né? O Otávio gosta mais da branca, já te entreguei. E tirando a camisa 3, cara, as camisas de São Paulo, elas não mudam muito. É uma coisa que tem muito torcedor que reclama, mas eu acho que mantém uma certa tradição também, sabe? Eu acho que sei lá, eu vejo alguns clubes assim, às vezes fazendo umas camisas número 1, número 2, que você fala, cara,
Não sei, o que você sente disso aí, Otavão? O que você Então, me diz? todo mundo sempre diz, né, fica brincando que quando lança uma camisa do São Paulo não mudou nada. Uhum. Mas eu prefiro que não mude. Que eu gosto tanto dela. Eu gosto tanto dela. Eu acho interessante mudar só uns detalhes. Porque, por exemplo, tem muito clube que acaba alterando muito e perdendo a essência ou ficando feio, sabe? Feio mesmo. E é o que você falou, né, cara? Perde a essência, né? Eu acho que, sei lá, talvez a gente esteja sendo muito tradicionalista, mas, cara, é o time que eu aprendi a amar, é a camisa que eu aprendi a amar, então eu não quero ver muitas alterações absurdas, né? Agora, a gente gosta de coisa nova, né? Gosto. Mas aí a gente compra a camisa 3. Exatamente. Terminando de falar do São Paulo da Vamos Floresta, lá. o que confunde muitos historiadores, inclusive, é que o que acontece? O São Paulo, da Floresta, né, ganha seu primeiro título em 1931, e encerra suas atividades em 1935 por alguns problemas de endividamento. Correto? Então, mas o termo seria encerra as atividades? Paralisa. Pausa, né? Pausa. Que é assim que a gente fala, cara, não, as atividades foram pausadas, mas na época eu acho que a intenção era encerrar. Exatamente. E aí depois foi retomado. Olha eu dando spoiler. Só que o que aconteceu? Eles pegaram, né, o que era o São Paulo da Floresta e acabaram juntando com outros 2 clubes menores para auxiliar, para encorpar o patrimônio, para conseguir pagar aquela dívida e voltar em 1935 mesmo. Pausou por alguns meses e voltou logo em 1935. Sim. Certo? E, inclusive... Que, inclusive, é isso que confunde muita gente, que fala que a fundação de São Paulo é em 35. Exatamente. Né? A gente aqui em casa... Eu confessei aqui no começo, eu brincava muito com isso, né? Porque o Otávio batia muito o martelo, que era 1930. Eu falei, não, é 35. Só para implicar, agora eu tô falando aqui na frente de todo mundo. Mas por causa disso, por causa dessa pausa, né? Fica a sensação de que nasceu ali um outro clube. Não é, o São Paulo já existia em 30, ganhou um campeonato paulista em 31, né? Então, se um time ganhou um campeonato paulista em 31, significa que ele já existia. Exatamente. Né? Então... E nesse livro fica muito claro isso. Fica. Né? Por isso que a gente indicou aí a leitura desse livro aqui, que realmente é um livro muito bacana, não só para os torcedores do São Paulo Futebol Clube, mas para os outros torcedores de times, né, paulistanos. Né? É interessante isso aqui também. Agora, mudando um pouquinho de assunto, falando sobre estigma de torcida, porque esse livro, ele tenta muito pegar a questão do São Paulo ser ou não ser um clube de elite, dele ter nascido um clube de elite. Certo. E aprofundando as pesquisas, né, a gente percebe que isso vem muito do paulistano. O paulistano, ele era um clube que tinha dirigentes e torcedores que eram pessoas da alta classe, eram pessoas que participavam muito da política paulistana, é uma galera que era endinheirada. Só que o que aconteceu? Com o nascimento do São Paulo, isso deixa bem claro no livro, a torcida do São Paulo, pelo menos naquele momento, depois o perfil pode mudar, e eu acho que o perfil das torcidas vão mudando. Vai mudando. Naquele momento, a torcida do São Paulo, a torcida do Corinthians, a torcida do Palmeiras, quando frequentavam o Pacaembu, por exemplo, não tinha a menor diferença. Você não via diferença no perfil das torcidas. Esse estigma é muito mais relacionado ao fato do paulistano ter sido, sabe, fundado na época por pessoas que realmente participavam de forma... Tinham grana, pronto. Tinham grana. E não só grana, como influência política. Influência política. E aí fica aquela coisa que aí entra... Não é só futebol, né, cara? Aí entra numa coisa que é típica do Brasil, que é o elitismo, né, cara? Tipo, eu sou melhor. Infelizmente isso acontece. E eu acho bacana alguns times brasileiros, e aí fica, né, não vou citar aqui, porque senão eu vou ser até injusto, mas muitos times brasileiros aí estão fazendo um trabalho inverso, e o São Paulo é um, né? Com essa história do mais popular, né? Eu acho isso muito bacana, porque futebol é um esporte popular, cara. E quando a gente fala em esporte popular, é que é para todo mundo. Não quer dizer que é só para o pobre ou só para o rico. Não, é popular, que é para toda a população, cara. Né? O futebol é um esporte que coloca na arquibancada e numa mesma situação o cara que tem muita grana e o cara que está ferrado na vida. Eles dois estão ali naqueles 90 minutos gritando juntos,
pulando junto, se abraçando, não tem diferença ali, porque todo mundo está usando o mesmo uniforme, não tem distinção. Então, o futebol é isso, cara. Né? O problema é que, igual, né, as pessoas às vezes estragam um pouco disso com essa bobagem que provavelmente o paulistano, na época, a sua origem tem muito a ver. Eu também concordo com isso aí, com você. E falando de popularidade agora, né? Sobre a questão do mais popular. Eu acho que a torcida do São Paulo ela passa por 3 grandes movimentos. Ela passa pela sua fundação, claro, né? Só que eu acho que o primeiro momento mais marcante, vamos contar já como a história do São Paulo mesmo. São Paulo da Floresta, que tinha já a torcida não tão diferente das outras, né? Que é uma torcida mais padrão mesmo. Tinha pobre, tinha rico, tinha de tudo quanto é jeito. Ou seja, torcida de futebol. Torcida de futebol. Todo mundo junto ali. O segundo movimento, que é muito importante, é o quê? No princípio, né, o Morumbi ele se constrói sem ter nada em volta, era uma área bem vazia. Só que depois o que acontece? Em volta do Morumbi começou a vir muitas pessoas com poder aquisitivo muito alto, começou a surgir condomínio de luxo. O bairro do Morumbi foi se construindo em volta do estádio. Em volta do estádio. E o bairro do Morumbi, todo mundo sabe, é um bairro de classe mais alta e tal, a gente sabe que um bairro de quem tem grana. E aí fica esse estigma. Novamente, né? Esse estigma. Né? Porque realmente acaba que... E outra, tem muito disso também. Pô, tem um time de futebol que joga no seu bairro, a 2 quadras da sua casa, a chance de você torcer para esse time é muito grande. Né? Porque você acaba sendo contagiado por isso. Então eu acho que tem a ver um pouco com isso sim. Exatamente. Também, né? Esse estigma que ficou de que é time de elite. Não é, né? Mas com certeza pareceu ser. Desculpa, você estava lá na segunda parte lá. E o terceiro movimento que é o mais importante para mim, que é o movimento do mais popular. Por que hoje o São Paulo é chamado de mais popular? Em 2017, com o São Paulo prestes a cair, assim, numa situação muito difícil, o Hernanes volta para cá. E junto com ele, a torcida parece que ela muda a chavinha, ela para de ficar com aquele negócio de se acostumar a ganhar, gostar de ganhar e começa, eu acho, mais gostar do São Paulo, amar o São Paulo. O sofrimento, ele começa a moldar o sentimento do que é ser São Paulino. Junto com isso vem a construção do metrô, que querendo ou não, aproxima as pessoas. Aproxima muito. Você lembra quando a gente foi no Morumbi que não Exatamente. tinha metrô? A dificuldade era muito de chegar lá era A gente tinha ficado no centro, né, da cidade, ali na Avenida São João. Meu padrinho tinha um apartamento lá, a gente ficou lá e a gente, né, essa dificuldade, vamos de metrô até tal lugar, aí de tal lugar. Então, para ir de carro era difícil, porque para ter lugar para guardar o carro e tal. Então eu acho que a coisa do metrô facilitou muito, cara. Não tem dúvida disso. Isso acaba permitindo que mais pessoas, né, possam ir ao estádio com mais facilidade. Desculpa. Não, imagina. E junto a isso também, o setor popular, que foi criado por essa gestão, né? Que popularizou a arquibancada amarela, né? A antiga arquibancada amarela, hoje tem um outro nome que eu nem lembro, mas foi conhecido como arquibancada amarela, mesmo não sendo mais amarela. E que bom que existe a arquibancada amarela, que tem uma galera que pula e que grita lá, grita, né? Exatamente. O tempo todo. O tempo todo. Né? E é muito importante isso, porque isso mudou o perfil de torcedor que vai ao estádio. Porque eu acho que com a popularização de todos os clubes do Brasil, é muito difícil você firmar um perfil próprio de cada torcedor. Eu acho muito mais fácil você pegar o perfil de quem vai ao estádio. Quem vai ao estádio do Morumbi, quem vai ao estádio do Allianz, quem vai ao estádio de Itaquera. Do espectador de campo mesmo. Exatamente. O cara que vai em campo. Eu também acho. E hoje, o espectador do São Paulo é o espectador mais popular. Querendo ou não. E é interessante isso que você falou. Você estava falando aqui, eu estava me lembrando, né? Quando o Hernanes voltou para ajudar o São Paulo, você falou um negócio que eu nunca tinha pensado. Por isso que é bom conversar assim. Que o São Paulo é uma torcida que dos anos 90 para frente estava muito acostumada a ganhar. E a gente passou por uma fase difícil e a gente aprendeu, eu acho que como torcida, a ser torcedor de verdade e não gostar da vitória só, né? Isso é uma coisa que você falou que é importante, que assim, era uma coisa que acontecia muito. Quando o São Paulo estava numa situação não muito legal no campeonato, o jogo no estádio esvaziava.
E é justamente nesse momento que a torcida, que o time precisa mais da torcida. Exatamente. Né? Então, eu acho que isso realmente mexeu muito com o jeito do torcedor ver o São Paulo, e eu acho que isso foi muito benéfico para o São Paulo, sim, e eu acho também que isso trouxe uma popularização. Né? Por que a gente é o mais popular? Porque a diretoria, percebendo isso, dessa necessidade de ter a torcida, né, junto com o time, começou a baratear preço. E, cara, não tem jeito. Se você quer ter um bom espetáculo, você não pode colocar um valor alto do jeito que tá, do jeito que o pessoal pratica, principalmente em final. Lá vou eu falando de novo. Porque, assim, boa parte do espetáculo é feito pela torcida. Ou não? O que você pensa sobre isso aí, Otávio? Eu também acho. Eu acho que o São Paulo ganhou muito a alcunha de torcida que conduz. Inclusive, eu acho que depois a gente pode gastar um episódio... Eu também acho. Só sobre isso. Só sobre isso. Eu acho que ganhou muito esse nome por ter conduzido o time. Porque a gente olha o elenco de São Paulo, não é um elenco ruim, é um elenco bom, mas não é nada extraordinário. Sim. Eu acho que a força do São Paulo é o Morumbi hoje. Porque não é à toa que é o melhor mandante do Brasil. Isso que eu ia falar, só olhar a estatística. O São Paulo, no ano de 2023, dentro do Morumbi, não tem discussão, né? A nossa estatística fora já não é tão legal, né? A gente estava falando sobre isso ontem aqui em off, mas assim, você vê, faz muita diferença, cara, a torcida. Por que o São Paulo teve no ano de 2023, né, um rendimento tão bom dentro de casa, e fora de casa o rendimento não foi legal? Ué, não tem fórmula mágica, é uma coisinha chamada torcida, cara. Né? Não sei se há um estudo mais específico sobre isso, que se tiver depois alguém souber, por favor, coloca aí nos comentários pra gente, né? Que a gente gosta muito de estudar sobre, mas a percepção que a gente tem é essa, cara, que tem que ser o mais popular. Exatamente, também é. Pra ter esse... Porque é a torcida que conduz mesmo. Uhum. É a torcida que leva, cara. Você imagina você tá lá dentro de um campo igual o Morumbi, os caras gritando seu nome. Eu até arrepio, cara. Sabe? Os caras gritando seu nome, time perdendo, ganhando, os caras lá e tal. E é uma outra coisa que a gente conversa muito sobre, né? Que eu acho que durante o jogo, cara, tem que apoiar o time até o fim. Acabou o jogo, aí a gente critica quem tem que criticar e tal, né? Mas é porque a postura da torcida, cara, faz diferença demais. Faz muita diferença, né? E aí, para acabar com a conversa sobre quando é que o São Paulo foi criado, isso daqui foi uma coisa que o Otávio me chamou a atenção. Tá onde escrito isso daí, Otávio? Isso aí tá escrito no artigo 1º do Estatuto do São Paulo Futebol Clube. Se tá no Estatuto do São Paulo, então o que há de oficial, então não tem discussão. Né? Exatamente. Então, posso ler? Pode ler pra gente. Eu tô com o artigo 1º aqui aberto, né? Então tá assim, ó, o São Paulo Futebol Clube, fundado na cidade de São Paulo, em 25 de janeiro de 1930... Então acabou. Acabou. Você nem acabou de ler. Acabou. Então, e o mais interessante é o seguinte, 25 de janeiro, que é oficialmente... Aniversário de São Paulo, aniversário da cidade de São Paulo. Então assim, cara, foi tudo muito pensado, né? Uhum. A união dos dois clubes que existiam antes, as cores, né? Que as cores do São Paulo também representam as cores do estado de São Paulo. Exatamente. Então assim, até a Cecília, né? A sua irmã, minha filhinha mais nova, o dia que viu a imagem de um soldado que estava ali, ela falou, papai, o policial torce pro São Paulo também, igual a gente. Falei, é isso mesmo, minha filha, porque a gente tem que ir doutrinando desde cedo, não, tá bom? Exatamente. Mas é isso, pessoal. Eu acho mais alguma coisa para completar aí, Otávio? Esse primeiro episódio é isso. É isso. Então, assim, ó, a gente tá muito feliz aí de estar com o canal, com a presença de vocês aí. Não se esqueça, siga o canal, inscreva-se no canal, compartilhe aí com todo mundo, coloca o joinha aí, né, que a Cecília sempre lembra que a gente esquece disso, né, e até uma próxima aí, a gente vai sempre fazer esses vídeos, tá? Nosso Instagram, hein, @elo_tricolor. elo_tricolor. Exatamente. Um abração, tricolores de todo o Brasil, até mais, até a próxima.